tem que ficar claro para vocês uma coisa, tá? Seja a mesa radiônica, vamos supor assim, eu levo uma semana para fazer uma mesa radiônica. Consultoria radiestésica, eu levo até 3 semanas para fazer a consultoria radiestésica. Dependendo do caso, eu posso fazer em bem menos tempo e já dar um retorno para o cliente. Isso é diferente da pergunta por quanto tempo o trabalho vale, tá? Então, uma mesa radiônica e mesmo a consultoria radiestésica, ela tem um prazo de validade médio de 3 meses. Então, eu posso levar uma semana para fazer a consultoria, eu posso levar uma semana, 2 ou 3 para fazer a consultoria radiestésica, eu posso levar um dia, 2 ou 3 para fazer a mesa radiônica, ou uma semana para fazer a mesa radiônica, ou 10 dias para fazer a mesa radiônica, depende de caso a caso, tá? Isso é o tempo para fazer o serviço. A validade do serviço, a validade teórica do serviço é 3 meses. Isso é uma validade teórica, média. Depende de caso a caso. Dependendo do caso, né, eu já tenho que fazer uma nova mesa radiônica depois de 2 meses, ou mesmo depois de 1 mês. Depende do caso. Casos mais graves precisam de mais mesas radiônicas, casos mais graves ou mais complexos, né? Precisam de mais mesas radiônicas e precisa de mais consultas na consultoria radiestésica. Casos mais simples, casos mais tranquilos de se resolver, podem precisar de menos mesas, o prazo pode ser maior entre uma mesa radiônica e outra, tá? Mas o prazo médio é de 3 meses. E depois de 3 meses tem que fazer uma mesa radiônica de novo? Isso vai depender de caso a caso, tá? Eu estou dando aqui os prazos médios, mas assim, cada caso que chega, não tem jeito, eu já atendi vários casos. Cada caso que chega é específico, cada caso é um caso. Então, quando a pessoa me procura, né, com a demanda que ela me traz, eu tenho que fazer uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação se realmente a pessoa precisa de consultoria radiestésica, ou só de uma mesa radiônica, ou só de um gráfico, quantos gráficos vai precisar, quantas mesas radiônicas vai precisar, quantas consultorias vão ser necessárias, tá? Tem caso que se resolve com uma mesa só, uma consultoria só, um gráfico só, e tem casos que, inclusive, são a maioria dos casos, vão precisar de mais mesas, mais consultorias radiestésicas. Tem gente que não gosta quando eu falo que precisa de mais mesas e mais consultorias radiestésicas. Isso, na verdade, está muito relacionado a um problema que é o seguinte, o que eu vou explicar para vocês. O cliente, a maioria dos clientes, não tem muito entendimento desses trabalhos espirituais e holísticos. Então, para o cliente, ele quer resolver o problema dele rápido, com o mínimo de esforço e o mínimo de gasto. Isso é óbvio, eu até entendo esse posicionamento do cliente. Então, se o cliente vai na acupuntura, ele quer resolver todas as dores dele com uma agulha. Vamos concordar com isso? Olha que legal que seria, que bom que seria, né? Vou lá no médico lá da acupuntura, no profissional de acupuntura, e com uma agulha ele vai resolver todas as minhas dores, todos os meus problemas. Tem cliente que quer isso. Tem cliente que quer procurar o oráculo e resolver tudo com uma carta só. Tem cliente que procura magia, né? Serviços de magia e quer resolver problemas assim, homéricos, problemas de muitos anos, problemas complexos, com uma única magia de 15 minutos. E também, né, a radiestesia radiônica é uma forma de magia, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, eu já expliquei isso em alguns vídeos. Então tem gente que quer resolver tudo na radiestesia e na radiônica com um gráfico rapidinho de 5 minutos e baratinho. Se for possível, até de graça. Que bom se a vida fosse assim. Eu gostaria que a vida fosse assim, né? De repente, resolver todos os problemas só com um floral. Um floral só, algumas gotinhas, ponto. Resolveu tudo, né? É o que o cliente quer. Mas eu deixo bem claro que eu nem sequer acredito nisso. Para eu ser terapeuta, eu também tenho que usar as técnicas terapêuticas comigo mesmo. Tá? Então eu sei muito bem, né, o tempo, os prazos, a frequência, os protocolos, as complexidades de cada tipo de terapia. Eu aprendi usando comigo mesmo
E depois, usando com vários clientes, eu vou aperfeiçoando cada vez mais esse entendimento. E não é instantâneo. Alguns casos até é instantâneo. Em alguns casos, você usa lá uma fórmula floral, usa um gráfico, usa uma mesa e resolve tudo. Muito rápido. Eu tenho alguns exemplos de casos assim e vou ser sincero com vocês que quando isso acontece eu fico surpreso. Não é, a minha expectativa não é resolver tudo com uma agulha de acupuntura, com um gráficozinho de radiestesia, com algumas gotinhas de floral. Essa não é minha expectativa, não é o que eu espero, não é o que eu prometo, não é o que eu me comprometo. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. E não é porque acontece algumas vezes que eu vou poder prometer isso para todo mundo. O que eu acho mais realista é fazer uma avaliação individual em cada caso, né? Fazer uma avaliação inclusive no pêndulo, nos oráculos. O pêndulo e os oráculos me dão uma estimativa mais ou menos de quantas sessões, de qual vai ser a demora, né, do tratamento com cada caso. E mesmo no meio do caminho, essa avaliação pode mudar. Não é uma avaliação fixa, não é um decreto. Porque, inclusive, a minha experiência me mostra isso. O cliente vai melhorando de um problema, aí ele começa a querer resolver outro. Ele começa a querer dar conta de outra questão, de outro problema. Então, aí aquela avaliação inicial não serve para esse segundo momento em que o cliente ainda não resolveu totalmente o primeiro problema, mas ele já melhorou muito, e ele já quer resolver um segundo problema, ele já traz uma segunda demanda, uma terceira demanda, tá? Então aí a avaliação tem que ser feita de novo, tem que ser refeita. Eu tenho que abrir os oráculos, consultar o pêndulo de novo para fazer uma nova avaliação nessas modalidades de trabalho. E, de novo, não é feito o atendimento, nenhum trabalho é feito em tempo real. É tudo por troca de mensagens, né, mensagens em texto e em áudio. E funciona muito bem, eu consigo atender muito bem meus clientes, não deixo passar nada, não fica nenhuma dúvida. Os clientes são muito bem atendidos e possuem todas as respostas nesse formato de trabalho, que é adequado para o tipo de agenda que eu tenho. Se eu tivesse que fazer tudo isso em tempo real, eu não ia conseguir dar conta, não consigo. O único trabalho que eu faço em tempo real, em transmissão de áudio e vídeo, é a psicoterapia holística à distância. É uma psicoterapia nos moldes junguianos, mas dentro de um olhar transpessoal e holístico, espiritualista. Então, a psicoterapia à distância eu consigo fazer em tempo real. É o único trabalho que eu faço em tempo real. Aliás, só daria para fazer mesmo em tempo real. E a psicoterapia que eu faço, pelo seu caráter espiritualista, ela é fundamentada e oficializada pela minha carteira de CRT, minha carteira de terapeuta holístico. Tá? Eu não uso o CRP para nenhum dos meus trabalhos, eu não uso minha carteira de psicólogo para nenhum dos meus trabalhos holísticos, inclusive a psicoterapia holística. A psicoterapia holística não é um serviço da psicologia do CRP. Ela é um serviço de terapia holística, ela é formalizada pelo CRT. Meu CRT é o número 41163. Então eu tenho o registro, né, no Sindicato de Terapeutas Holísticos, que oficializa a modalidade de trabalho que eu faço aqui. O único lugar onde eu trabalho como psicólogo convencional, formalizado, é no serviço público. Lá eu uso o CRP. Aqui nos meus trabalhos holísticos, que são tratamentos alternativos, são tratamentos espiritualistas, eu uso o CRT. Tá bom? E dentro desse molde de trabalho, eu estou perfeitamente bem dentro da lei, dentro do que é o correto. Então vejam, concluindo aqui, o número de sessões, quantas consultas vão ser necessárias, se vão ser meses, se vão ser anos, semanas de tratamento, tudo isso é caso a caso, a avaliação é feita para cada pessoa individualmente.
Para quem quer resolver tudo numa única sessão, eu quero fazer uma mesa radiônica só, resolver tudo, ter resultados rápidos, consultoria radiestésica imediata. Para quem quer isso, né? Então tem que procurar um terapeuta que prometa isso. Eu não prometo resultados taxativos. Não prometo, tá? Nenhuma terapia pode prometer resultados taxativos. Não pode. Seja a terapia convencional ou alternativa. Seja ela uma terapia científica ou uma terapia espiritualista, tá? Todas as terapias que eu ofereço, eu esclareço que eu não considero as terapias que eu ofereço como ciência. Para mim, radiestesia, radiônica, oráculos, florais, tá? Nada disso é ciência. Eu tenho a formação científica como psicólogo. É um outro trabalho que eu faço em outro lugar. Esses trabalhos que eu ofereço aqui no canal, oráculos, tarô, baralho cigano, enfim, radiestesia radiônica, mesas radiônicas, consultoria radiestésica, florais, mesmo a psicoterapia holística à distância. Não são tratamentos científicos, não é ciência. É tratamento energético, é tratamento holístico, é espiritualidade. Se você não acredita em nada disso, você não tem que me procurar. Procure um terapeuta que prometa só tratamentos científicos ou tratamentos taxativos, tratamentos instantâneos, miojo, não sei. Procure em outro lugar, não é comigo, tá? Então, o que eu ofereço são tratamentos que, no meu entendimento, funcionam sim, funcionam dentro de um prazo, dentro de um planejamento, tem um fundamento, não é algo aleatório, não é arbitrário, tem um fundamento, tem um protocolo de trabalho e se encaixam nessa categoria de trabalhos holísticos, energéticos, espirituais e magísticos. Tudo que eu faço, eu entendo que tem um fundamento magístico. Esse é o meu entendimento. Adalberto. Outros radiestesistas, outros oraculistas, outros terapeutas têm outro entendimento. Se você está me procurando, você tem que saber que eu enxergo dessa maneira. Se não está bom para você, procura outra pessoa. Não sou eu que tenho que ser o seu terapeuta e eu não vou mudar o meu método de trabalho nem meu entendimento por causa de ninguém.